Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Estamos todos cá? Eu quase que não estava, né? Acabei de chegar, peço desculpa aos irmãos. Houve alguns imprevistos, mas cá estou eu para trazer a palavra do Senhor, trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quero dizer para os irmãos que isso aqui hoje não é um simples templo. Isso aqui é a casa do oleiro. É a casa do oleiro, e nós somos o barro. Deus quer me moldar, Deus quer te moldar. E quando é que Deus nos molda? É quando nós nos expomos na presença dEle. Então nós temos que estar aqui, corpo, alma e espírito nesse lugar, para que Deus possa nos moldar, porque essa é a vontade de Deus. Muitas vezes a mensagem de transformação, ela tem desaparecido do nosso meio, mas o propósito de Deus não é só nos salvar, é nos transformar. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar ao seu coração. Deus nos traz neste lugar sempre porque Ele quer falar aos nossos corações. Porque aqui nós somos moldados, aqui nós somos trabalhados, para nós nos expormos ao mundo e mostrar ao mundo que nós somos um referencial para este mundo. Que nós somos discípulos de Jesus, nós somos a imagem de Jesus, nós somos a extensão de Jesus nessa terra. É por isso que nós viemos aqui, para que Deus possa nos trabalhar. E Deus só trabalha barro macio, barro mole. E como que o barro amolece? Através da água. E a água é simbolizada tanto como palavra como com o Espírito. Então nós temos que nos submeter à palavra e temos que nos submeter ao Espírito, para que o Senhor possa nos moldar, para que sejamos vasos de honra na mão do Senhor. E o oleiro está aqui, irmãos. A notícia boa é essa: o oleiro está aqui. O oleiro está aqui. Ele marcou encontro com você nessa noite. Eu espero que você também tenha marcado encontro com Ele. Eu estou aqui e quero me colocar na posição de barro mole. Molda-me, Senhor, molda-me. Eu peço que cada um também se ponha nessa posição. Senhor, eu estou aqui para ser moldado. Eu sei que nem tudo o que eu faço é do Teu agrado, mas nessa noite eu quero sair daqui um pouquinho melhor do que eu entrei. Nessa noite eu quero sair daqui um pouquinho mais a Sua imagem do que eu entrei, para que o mundo olhe para mim e identifique Cristo na minha vida, no meu falar, no meu pensar, no meu caminhar, no meu agir. Eu quero ser o reflexo de Cristo, e é isso que Deus quer que nós sejamos, o reflexo de Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Josué capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Ontem a diaconisa Ana falou aqui um pouco sobre decisões, né? Decisões, e aqui hoje também vou falar um pouco sobre isso, um pouco sobre decisões. A nossa vida é recheada de decisões. Por onde quer que nós olhamos, nós temos que decidir por alguma coisa, temos que optar por alguma coisa. E isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada, faz parte da natureza humana, porque o Senhor nos deu uma coisa chamada arbítrio. Nós podemos escolher, não somos autômatos, somos pessoas dotadas de juízo e de capacidade de escolha. E o Senhor nos fez assim, para que nós pudéssemos optar sempre, pelo bem, pelo mal, pelo sim, pelo não, vou, fico, visto, não visto, como ou não como, está nas nossas mãos. E reside a nossa força no poder das nossas decisões. E aí que está, aí que reside todo o segredo da nossa caminhada, tanto com Cristo como na nossa caminhada secular, o poder das nossas decisões. Quem achou, diga amém. Amém. Josué, capítulo 24, versículos 15 e 16, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servem os pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça de deixarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, mais uma oportunidade, Pai, de ser veículo da Tua palavra, mais uma oportunidade, ó Pai, de passar para o povo aquilo que Tu já tem comunicado comigo, Senhor. Eu te peço que me dê clareza nesse momento, para que eu possa, Senhor, expor ao Teu povo aquilo que Tu já falaste comigo, e que os nossos corações, nesta noite, ó Pai,
seja aquele barro mole, pronto para ser moldado pelo Teu Espírito. Que o nosso coração se apresente diante de Ti, ó Pai, como terra fértil, onde a Tua semente vai cair, e nós cremos, no nome de Jesus, ela vai crescer e vai frutificar, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, fazendo uma breve panorâmica do que passava nesse texto que acabamos de ler, Josué reúne todos os anciões e o povo em Siquém, e faz uma panorâmica também. Ele começa a falar que dos pais de Abraão, do pai de Abraão, de Terra, pai de Abraão, de Noá, que serviu a Deus, e Deus tirou Abraão daquele meio, e separou Abraão para adorar só um Deus, trouxe para a terra de Canaã, o povo foi para o Egito, Deus arrancou do Egito com mão forte, através de Moisés, o povo passou pelo deserto, o povo peregrinou 40 anos pelo deserto, até que estava à porta de Canaã, o povo entrou em Canaã, e através da fé no Senhor, e obediência a Deus, esse povo foi derrotando todos os seus inimigos, através de 3 excursões que o povo fez pela terra de Canaã, uma pelo centro, onde dividiu as forças, dividiu norte e sul, não podia haver cooperação entre os povos da terra, depois foi para o sul, dominou o sul, foi para o norte, dominou o norte. A terra de Canaã estava dominada pela força do Senhor, não pela força do homem. Através da fé e através da obediência do povo, Deus entregou nas mãos do povo de Israel a terra de Canaã. Agora, a terra estava sendo dividida, já estamos no capítulo 24, onde Josué começa a dividir a terra entre as 12 tribos. A terra foi dividida, pronto, já estava feita a obra, a promessa do Senhor já estava cumprida, da terra prometida já estava entregue ao povo da promessa. Agora Josué se põe diante deles e fala: agora está feito, agora eu vou vos falar, vocês querem servir ao Deus dos vossos pais que estavam além do rio, os deuses amorreus dessa terra que nós conquistamos, estavam nos amorreus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de Josué já estava tomada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não havia dúvida nenhuma no coração de Josué, o que ele queria fazer, quem ele queria servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que essa certeza também esteja em nosso coração. E ele colocou essa decisão diante do povo, e o povo disse: longe de nós que nos afastamos do Senhor, nós também serviremos ao Senhor. E nós sabemos que essa decisão foi uma decisão, que essa decisão delineou qual seria o futuro de Israel, como nação, como povo escolhido, como berço daquele que viria para nos salvar, como berço daquele que viria no apogeu dos tempos, na plenitude dos tempos, como diz Paulo. Essa foi uma decisão, eu não digo que foi difícil, porque esse povo tinha experimentado do poder de Deus, tinha experimentado da ação genuína do poder de Deus, por onde quer que eles passavam, Deus agindo, Deus estava guiando, através da nuvem, através da coluna de fogo, através de vespas, através de matança de exércitos, através de homens que vinham para amaldiçoar e abrir a boca e abençoava, era Deus agindo. Esse povo tinha experimentado o poder de Deus, então essa decisão não foi difícil. Mas eu quero dizer que no nosso dia a dia nós temos muitas decisões, como a diaconisa falou ontem, e decisões às vezes pequenas, decisões bobas, como, não como, bebo, não bebo, mas a maioria das decisões, elas mudam a história da nossa vida. Nós temos que estar atento a esses detalhes. Uma pessoa que é um dependente químico, ele não sabe que é um dependente químico, até experimentar a bebida, até experimentar a droga, só vai saber depois que ele experimentou, a decisão foi experimentar. Então uma decisão simples pode mudar a história da sua vida. Vamos estar atentos, porque Deus colocou esse poder de decisão nas nossas mãos, e nós temos que conhecer o mundo que nos envolve, nós temos que conhecer a nós mesmos, para que nós possamos tomar as decisões no momento certo. E essa noite é noite de decisão. Essa noite é noite de decisão, não que seja noite diferente de outra qualquer, todos os dias é dia de decisão. Mas hoje, como Josué colocou um desafio para aquele povo, eu pretendo colocar um desafio para a igreja. Deus colocou esse desafio para mim, e eu pretendo estender esse desafio a vocês. Irmãos, nós vemos que essas escolhas são simples, parecem simples, às vezes são simples, mas podem mudar a nossa vida. E que nós fomos criados com um propósito, todos nós sabemos. Todos que estão aqui, creio que são servos do Senhor, já experimentaram, já conhecem a palavra, já degustaram da palavra do Senhor, sabem que nós fomos criados com um propósito.
E esse propósito é agradar a Deus. Você foi criado para agradar a Deus. Você, Samuel, você foi criado para agradar a Deus. O Ian, que está do seu lado, também foi criado a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 5:11 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de agradar a Deus. Agradar a Deus. Enoque foi trasladado por um motivo. Ele foi tirado dessa terra para não experimentar a morte por um motivo. Ele alcançou o testemunho de agradar a Deus. O que mais nós podemos querer? O que mais nós podemos buscar se não alcançar o testemunho de agradar a Deus? Eu nasci para agradar a Deus. Eu estou aqui para agradar a Deus. Você está aqui para agradar a Deus. Mas no mesmo capítulo 11, no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que para que nós nos aproximemos de Deus, nós temos que ter fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, irmãos, você não vai se aproximar de Deus. Sem fé não há vida cristã. Sem fé não há relação com Deus. O ponto crucial, o cerne da nossa relação com Deus é fé. Fé. Enoque conseguiu esse galardão porque ele teve fé, e através da sua fé ele agradou o Senhor. Nos tempos que nós vivemos, irmãos, face a tantos exageros dos neopentecostais e companhia limitada, que tentam manipular a fé, tentam manipular poderes espirituais, nós às vezes fugimos para outro extremo. Às vezes nós temos a tendência de fugir para outro extremo, sair do extremo do neopentecostalismo para aquele outro extremo que Deus não age mais, que Deus não opera mais, Deus não atua mais, Deus não intervém mais, Deus não está vindo em nosso socorro. Nós estamos aqui só para levar martelada na cabeça, e um dia lá no céu nós vamos entrar no gozo. Mas a boa notícia é que Deus se preocupa com você. A boa notícia é que Deus te comprou com um preço alto, porque Ele se preocupa com você. A boa notícia é que Deus está interessado no que se passa com você. A boa notícia é que Deus quer saber tudo que se passa na sua casa. Deus quer saber se a sua despensa está vazia. Deus quer saber se as contas estão chegando. Deus está preocupado com você. Então nós não podemos viver o exagero do neopentecostalismo, mas também não podemos excluir a ação de Deus, a intervenção de Deus em nossa vida. Porque a Bíblia enfatiza uma vida de vitória. Romanos 8:37 diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, segundo Coríntios 2:14. Graças a Deus que nos dá a vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Ou seja, a Bíblia prega uma vida de vitória. A Bíblia nos expõe uma vida de vitória. E esses textos e muitos outros, se nós formos analisar, nós vamos ver que a maioria dos casos não está falando de vitória espiritual. A maioria dos casos não está falando de uma vida vindoura. A maioria dos casos está falando de circunstâncias da vida. A maioria dos casos está falando de provação, de tribulação, de perseguição. A maioria desses casos está falando de circunstâncias que a maioria das vezes faz pressão sobre nós, tentando nos afastar de Deus, tentando nos mostrar que Deus não está preocupado com o que acontece com você, que Deus te chamou só para sofrer. Nós também temos um preço para estar na presença do Senhor. Filipenses 1:29 diz que nós somos não somente convidados para reinar com Ele, mas também para sofrer com Ele e por Ele. Então essas circunstâncias que acabei de falar, Paulo faz referência nela no capítulo 8, também no versículo 25, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou a espada? Irmãos, são coisas da vida, são circunstâncias da vida. É disso que a palavra está falando, que Deus está preocupado quando você passa por essas circunstâncias. Deus
está preocupado com o que se passa com você. Não podemos olhar para o Evangelho só como resposta aos nossos problemas terrenos. Não podemos fazer isso. Não podemos olhar para o Evangelho só como resolver seu problema financeiro, seu problema de saúde, problema de família, aquele que vai dar o seu carro novo, a sua casa, seu iate, seu avião. Não podemos olhar para o Evangelho com isso. Porque em 1 Coríntios 15:19 diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se é só para isso que você veio a Jesus, para resolver seu problema de desemprego, a sua saúde, seu problema familiar, você é o mais miserável dos homens. É isso que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo. Não é olhar para a palavra só com isso, mas também a Bíblia nos ensina a aplicar a fé em vários campos da nossa vida. O salmista diz no Salmo 103, versículo 5: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de um dos teus benefícios. Ou seja, são muitos os benefícios do Senhor. São muitos os benefícios do Senhor. Ele que perdoa as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime da perdição, que coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Deus está preocupado com o que acontece com você, irmãos. Deus está preocupado com a sua alma. Deus está preocupado com tudo que acontece com você. Deus está preocupado com o seu espírito, mas Deus está preocupado com tudo que está à sua volta, com o seu meio envolvente. Deus quer saber o que se passa lá em casa. Deus quer saber se você está sendo perseguido. Deus quer saber se você está sofrendo. Deus está preocupado com você. Estamos diante de dois extremos. Um que Deus vai te dar tudo que você quer, que você é o menino mimado do Senhor e tudo que você pediu o Senhor vai te dar. E outro extremo é que Deus não atua na sua vida. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz: Deus quer salvar a sua alma, mas Deus cuida de você. Deus cuida de você. A palavra ensina a aplicar a fé em vários campos da nossa vida. Mas o que nós não podemos fazer é perder o foco. Em 1 Pedro 1,19 diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim da nossa fé, esse é o foco principal, é a salvação das nossas almas. Mas Deus, através da nossa fé, Ele supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. O conceito de vitória implica que vai haver batalhas. O conceito de vitória implica que vai haver luta. Se você é vitorioso, é porque você passou por luta. Quando o Senhor diz: quando passares pela água, Ele não está dizendo que a água vai deixar de vir. Você vai passar pela água, mas ela não vai te submergir. Quando você vai pelo fogo, o fogo não vai deixar de vir. Ele não arderá em ti. Essa é a promessa do Senhor. A promessa de Deus que o fogo não vai arder em você. Mas você vai ter luta, irmão. Mas nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Pelo fogo, pela água, pela luta, pela provação, somos mais que vencedores. Não existe, não estamos pregando uma vida cristã sem lutas, porque não existe vida cristã sem luta. Não existe. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Irmãos, por mais doloroso que pareça, por mais doloroso que seja, isso também é uma promessa. Isso também é uma promessa. Normalmente é uma promessa que nós não reivindicamos, né? Ninguém acorda de manhã e fala: Senhor, me dá a minha dose de aflição desse dia. Ninguém pede isso, mas é uma promessa. Então, quando você está passando por aflição, você não está enganado. A palavra já te diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo como homem, para dar um exemplo para nós que é possível vencer através da palavra do Senhor, através do suporte que Deus nos dá. É possível vencer o mundo. Temos que ter bom ânimo para vencer o mundo, porque no mundo vamos ter aflição. Ter aflição também é a promessa do Senhor, como eu acabei de dizer. Temos que aprender, o segredo é aprender a nos posicionar diante da circunstância. Esse é o segredo de todas as coisas. Em Filipenses 4:11 e 13, Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância.
em toda maneira, em todas as coisas sou instruído, tanto para ter fartura, como para ter fome, tanto para ter abundância, como para passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a posição que nós temos que ter diante da circunstância. Eu estou sofrendo, mas isso é passageiro. Eu estou passando aflição, mas é passageiro. Deus está me sustentando. Eu estou na luta, mas eu estou de pé. Porque há um Deus que me sustém, há um Deus que me mantém. Eu posso todas as coisas nesse Deus. Todas as coisas. Padecer, sofrer, ter abundância, ter necessidade. Posso todas as coisas. O segredo está aí na posição que nós temos diante da circunstância. É isso que vai fazer de você um vitorioso. É isso que vai fazer de mim um vitorioso. Smith Wigglesworth, chamado o apóstolo da fé, diz: eu não sou movido pelo que vejo, pelo que eu ouço. Eu sou movido pelaquilo que eu creio. Eu sou movido pelaquilo que eu creio. Eu creio que isso é passageiro. Eu creio que é passageiro. Eu não vou pôr os meus olhos na circunstância. Eu vou pôr meus olhos naquilo que é eterno. Eterna palavra do Senhor. Não se deixe mover pela circunstância. Não se deixe mover por aquilo que te aflige. Se deixe mover pelo aquilo que você crê. Você é a palavra do Senhor. Você crê naquele que te chamou. Esse é o desafio que nós temos. Não nos mover segundo as circunstâncias. As circunstâncias vão falar contra Deus. As circunstâncias vão falar que você está desamparado, que ninguém se importa com você, que a sua aflição é só mais um no mundo, mais um sofredor, mais um que vai padecer, mais um que vai passar por essa terra sem deixar uma marca. É isso que a circunstância vai dizer. Mas Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo produz para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todo sofrimento. Todo sofrimento. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, irmãos, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. É eterno. O segredo é onde você está colocando os seus olhos. Onde você tem colocado os seus olhos. O segredo está aí. Onde você tem colocado os seus olhos. O que Paulo está dizendo? Tem problema? Tenho. Tem dificuldade? Tenho. Mas essas circunstâncias são passageiras. Mas as promessas do Senhor na minha vida são eternas. Essas não mudam, essas não passam. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Hoje eu estou sofrendo, hoje eu estou padecendo, mas amanhã o Senhor vai me colocar sobre todas essas aflições. Amanhã eu vou dar o meu testemunho. Amanhã o Espírito do Senhor vai me exaltar. Porque nós servimos um Deus que intervém em nossas vidas, irmãos. Não obstante ao que falam por aí, Deus intervém nas nossas vidas. Então, de que decisão que eu estou falando? De que decisão que eu tenho falado aqui nesse momento? É a decisão de mudar o seu foco. Você vai deixar de olhar para a sua circunstância e vai olhar para a promessa do Senhor. Você vai deixar de olhar para aquilo que está te afligindo e vai olhar para a palavra de Deus. Quando você muda o seu foco, sem ter onde errar, e sem responsabilidade, e sem consequência. Quando você deixa de preocupar com o seu problema, mas não tem onde agarrar, e sem consequência. Mas quando você deixa de olhar para o seu problema, e se agarra à promessa do Senhor, isso é fé. Isso é fé, irmão. Quando você deixa de olhar para o seu problema, e olha para a palavra do Senhor, para as promessas do Senhor, para aquilo que Ele te prometeu, isso se chama fé. Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós também somos beneficiados por isso, que através da nossa fé, o Senhor intervém na nossa vida. O Senhor intervém na nossa vida. Quando nós escolhemos olhar para o Senhor intervém nas nossas vidas. Pois as circunstâncias, Paulo acabou de dizer no versículo 18, pois as circunstâncias são passageiras, as promessas do Senhor são eternas, vivas,
presentes, como era presente na vida de Paulo, é presente na nossa vida hoje. Essa palavra foi dada para os crentes da igreja primitiva e é dada hoje, 2014, é dada para nós. São eternas, irmãos, eternas, eternas. Se você está enfermo hoje, amanhã você pode dar o seu testemunho aqui que foi curado. Se você está desempregado, amanhã você vai testemunhar para edificar outra pessoa que Deus mudou a sua história. Isso é passageiro, mas as promessas são eternas. Nós temos que crer nisso. Não há volta a dar, não há subterfúgio, não há um outro caminho, não há atalho. Fé, crer nas promessas do Senhor. Esse é o segredo. O segredo é onde nós vamos pôr os nossos olhos. Nos problemas? Não, nas verdades, Senhor, nas verdades eternas do Senhor. Que Paulo diz, Paulo prossegue falando no capítulo 4, olha que ele entra no capítulo 5, lá no versículo 7 ele diz: porque andamos por fé e não por vista. É dessa forma que Deus quer que nós caminhemos, por fé e não por vista. Que quando nós caminhamos por vista, irmãos, é natural que nós tenhamos medo. É natural que as nossas pernas fraquejem, é natural que nós nos curvemos, mas quando nós andamos por fé, nós ignoramos tudo que está à nossa volta e nos agarramos nas promessas do Senhor. A atitude de uma vida vitoriosa de alguém não é de quem não tem problema, é de quem decide não se curvar diante dos problemas, é quem decide não se dobrar diante das aflições dessa vida, é quem decide se agarrar nas promessas do Senhor. Abacuque 3, 17 a 19 diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como a corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Esse é um exemplo que nós temos a seguir. Abacuque, ele ignorou tudo que estava à volta dele e resolveu crer no Senhor. Exemplos como nós devemos conduzir a nossa vida. Romanos 4, 19 a 22. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com 100 anos de idade, e também de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu a glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E a consequência disso, irmãos, e em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. Irmãos, se você for analisar um pouquinho esse versículo, você vai ver que Abraão, ele tinha 100 anos, já estava sem vitalidade. Sara já estava sem vitalidade. Abraão não ignorou esse fato. Você não tem que ignorar o seu problema. A palavra de Deus não fala para você ignorar o seu problema, que Abraão não ignorou isso. A Bíblia diz que ele não levou em conta. O problema estava ali, o problema existia, mas ele preferiu crer na promessa do Senhor. O seu problema, eu não vou dizer que a sua enfermidade não existe, porque é em você que está doendo. A sua enfermidade existe, irmãos. Você está faltando coisas em casa, não vou dizer que sua casa, que isso é ilusão, falta mesmo. Mas Deus pode mudar a sua história. Você basta crer nas promessas do Senhor. Deus pode, Deus vai, Deus quer, basta somente que você creia. Você escolha não atentar para o seu problema e atentar para a promessa do Senhor. É assim que Deus move na sua vida, através da sua fé. Não adianta fingir que o problema não existe. A fé não finge que ele existe. A fé não finge que o seu problema existe. A fé atropela o seu problema. A fé passa por cima do seu problema. A fé é o seu problema, ela transcende o seu problema. É isso que ela faz. Temos que aprender a não nos apoiar nas circunstâncias, mas sim na palavra do Senhor. Romanos 4, 23 e 24 diz: as palavras, isso dando seguimento àquilo que foi falado de Abraão, as palavras lhe foi acreditado. Está entre aspas essa palavra, está dizendo, essa palavra lhes foi acreditado, não foi escrita apenas para ele quem? Abraão, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor.
A palavra que foi creditada a Abraão, ela também pode ser creditada a você no momento que você crê. Abraão creu e a promessa cumpriu. Se você crê, a palavra diz que você vai receber a promessa que Deus lhe fez. Abraão creu e recebeu. Se você crê, a palavra diz que também você vai receber, lhe será acreditado. 1 João 1,5 diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. A fé se apoia na palavra do Senhor. A fé se apoia no caráter do Senhor. A fé se apoia em quem Deus é. E quando Deus promete para você uma coisa e você não acredita que vai cumprir, você está chamando o seu Deus de mentiroso. Quem crê é abençoado. E quem não crê, irmãos, está entrando debaixo de maldição. Está dizendo que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus prometeu que esse tempo vai ficar cheio. E eu creio que ele vai ficar cheio. Deus prometeu que a minha luta e a sua luta era passageira. Eu creio que essa luta vai passar. Porque quem falou não fui eu, foi Deus, irmãos. Foi Deus. Foi Deus que falou. E quando Deus diz, Ele cumpre. Quando Ele diz que vai provir, Ele provém. Quando a tua palavra, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 16:15. Quando a tua palavra foi encontrada, quando eu encontrei a tua palavra, eu comi a sua palavra, e elas são a minha alegria. Temos que encontrar a palavra do Senhor. Não é simplesmente ouvir, você tem que encontrar ela agindo na sua vida. Você tem que fazer com que essa palavra atue na sua vida. Você tem que fazer que essa palavra seja real em sua vida. No versículo 16, que nós lemos no capítulo 3 de Abacuque, antes de entrar no versículo 17, quando ele está dizendo que ainda que a figueira não floresça e por aí adiante, a palavra diz que Abacuque tremeu. Ele diz que as pernas dele tremeram quando ele ouviu o barulho do cavalgar sobre os mares. Quando ele foi ouvindo aquela profecia, aquilo que Deus estava falando, ele tremeu, irmãos. Abacuque tremeu. Agora, o que houve do versículo 16, onde ele tremia de medo, onde o ventre dele se contraía, como ele assim o diz? O que houve do 16 para o 17, que ele se postou e falou assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça isso, eu exultarei no Deus da minha salvação. O que aconteceu? Qual foi essa mudança? O que motivou essa mudança? Ele encontrou a palavra do Senhor. Como Jeremias disse no capítulo 15, 16, ele encontrou a palavra do Senhor. O Senhor, no versículo 19, que nós acabamos de ler ainda de Abacuque: o Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como a corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Abacuque foi buscar isso na palavra do Senhor. Salmo 18, versículo 33, diz: torna os meus pés ágeis como a corça, sustém-me nos lugares altos. Abacuque foi buscar a sua fé na palavra do Senhor. Segundo Samuel 22, 34, diz a mesma coisa: Ele me faz correr veloz como a gazela e firma os meus passos nos lugares altos. Então Abacuque, essa diferença entre o versículo 16 e o versículo 17, foi a fé que ele depositou na palavra do Senhor. Foi a crença que ele tinha de que aquilo que Deus escreveu na palavra, isso vai cumprir. Isso vai cumprir. O refúgio dele foi na palavra do Senhor. O segredo de Abacuque nessa mudança foi encontrar e comer da palavra do Senhor. E o que Deus fala para mim, Deus fala para você, diante das nossas circunstâncias, diante das nossas lutas, diante das nossas provações, está em 1 Pedro 5, 7, que diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, irmão. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, irmãos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. É a palavra que diz. E a palavra é o próprio Deus. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele que tem cuidado de vós. A palavra do Senhor já nos abençoou. A palavra do Senhor já nos abençoou. Nós só temos que crer. Como o pastor costuma dizer, é muito simples. Você só tem que crer, irmão. Só crer. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já te abençoou. Deus já te abençoou.
Quem crer nisso? Alguém aqui crer nisso? Que Deus já te abençoou? Deus já te abençoou, é a palavra que está falando isso, não sou eu que estou falando. Deus já te abençoou, irmão. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas a palavra nos garante que Deus já te abençoou. A bênção já é sua. A bênção já é sua. Toda uma nação recebeu a promessa de entrar na terra de Canaã. A palavra do Senhor diz que saíram mais de aproximadamente 2 milhões de pessoas, e só 2 pessoas daquela geração entrou na terra prometida. Por quê, irmãos? Qual foi o segredo de Caleb e de Josué? Qual foi o segredo deles? Crer na promessa de Deus, crer na palavra do Senhor, crer nas promessas do Senhor. Por isso esses 2 homens entraram. Hebreus 3,19 diz: e não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deus já te abençoou, Deus já me abençoou, e se eu não recebo é por causa da minha incredulidade, irmão. Eu só vou receber a partir do momento que eu resolver crer na palavra do Senhor, crer nas promessas de Deus, me debruçar sobre elas, me apoiar nelas. Só assim que eu vou receber. Hebreus 4, 1 e 2 diz: temamos, pois, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de nós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. O que a palavra quer dizer com isso, irmãos? Essa palavra só tem efeito quando você ouve e mistura com a sua fé. O ingrediente de Deus é a promessa, e o nosso ingrediente é a fé nessa promessa. A partir do momento quando você acredita nessa promessa, as coisas acontecem, as portas se abrem, as doenças são curadas. Irmãos, Deus age através de fé. Deus não ouve necessidade. Você não tem que vir e falar: Senhor, eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo, eu estou padecendo. Deus ouve a sua fé. Deus não ouve necessidade, Deus ouve fé. Não venha se lamentar na presença do Senhor, não venha mendigar coisas ao Senhor. Apresente-se ao Senhor com fé, fé na promessa dEle. Apresente-se diante do Senhor com fé, que Ele é aquele que é o galardoador daqueles que o buscam. Creia nas promessas do Senhor, misture a sua fé com as promessas do Senhor, para que haja um fruto, e esse fruto seja milagre, seja mudança, seja transformação. Faça a tua parte, irmão. Eu quero fazer a minha parte, apresentar a minha fé diante do Senhor. Agora, como o próprio Deus olha para a sua palavra, como o próprio Deus encara aquilo que Ele escreveu, as leis que Ele mesmo instituiu, que nós vamos descobrindo assim que vamos analisando a palavra do Senhor. E disse-me o Senhor: viste bem, o Senhor falando a Jeremias 1,12, viste bem, porque eu velo para a minha palavra, pela minha palavra para cumprir. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras de Jesus. João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para mentir, para que se arrependa, pois porventura diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. É assim que Deus olha para a palavra dele, Ele vela para ela cumprir, Ele vela para que tudo que Ele fala se cumpre. Então nós precisamos entender qual o lugar que esta palavra ocupa na nossa vida. O que a palavra de Deus significa para você? O que ela tem significado para mim? O que ela tem significado? Só um livro que eu leio? Uma história bonita? Uma história poética? Ou é o poder de Deus na minha vida? Escolhe nessa noite o que essa palavra é para você, irmão. O que essa palavra é para mim? Eu tenho que escolher histórias bonitas, histórias trágicas, líricas, poéticas, ou é o poder de Deus atuando na minha vida? Ou é o poder de Deus atuando na minha vida? O que essa palavra é para nós? Lucas 5,5, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Essa passagem está em Lucas 5,5.
Nós sabemos, todos nós conhecemos, Pedro pescou durante a noite, ele e os pescadores bateram a rede, não conseguiram nada. Jesus, de manhã, começa a falar, pregar em cima do barco dele. De repente Jesus diz para Pedro: Pedro, lança as redes. Pedro olhou para a circunstância e falou: Senhor, eu sou um pescador experiente, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Eu sei que o mar não está para peixe, eu sei das circunstâncias, nada está a favor, mas sob a tua palavra, sob a tua palavra, Deus, eu vou lançar essa rede. Sob a tua palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que as circunstâncias são horríveis. Eu sei que tudo está contra. Eu sei que se eu for olhar à volta eu não faço nada, mas sob a tua palavra eu vou levantar e vou caminhar. Sob a tua palavra eu vou pregar a tua palavra. Sob a tua palavra eu vou dar testemunho. Sob a tua palavra, Senhor. É isso que a palavra de Deus tem que significar para mim e para você. Ela tem que atropelar as circunstâncias. Sob a tua palavra, Senhor. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. As circunstâncias não estão favoráveis, mas é sob a tua palavra. Essa é a hora que você tem que decidir: circunstâncias ou a palavra do Senhor. E esses homens estão na Bíblia porque eles fizeram a segunda opção, optaram a não atentar para as circunstâncias, mas se firmar nas promessas do Senhor. E se você quer prevalecer, firme na palavra do Senhor. Filipenses 3,13: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançar estão diante de mim. Por que estou falando isso, irmãos? Por que esse versículo aparentemente não encaixa no decorrer dessa mensagem? É porque há momentos na vida da gente que nós tememos, há momentos na vida da gente que nós fraquejamos. Quem nunca fraquejou diante de uma luta? Quem nunca temeu? Quem nunca o seu ventre contraiu, como aconteceu com Abacuque? Mas o que faz desses homens que nós temos citado aqui, grandes homens, não são os momentos que eles duvidaram, mas são os momentos que eles resolveram crer na palavra do Senhor. E o que eu quero dizer, tudo que se passou na nossa vida até aqui, toda a nossa incredulidade, toda a nossa dúvida, toda a nossa reticência em crer, fique para trás. Fique para trás de nós, e que nós começamos, e que nós decidamos nessa noite, crer nas promessas do Senhor. Crer nas promessas do Senhor. Sara, quando ouviu falar que ela ia ser mãe, a Bíblia diz que Sara riu, Sara duvidou, Sara achou cômico. Mas em Hebreus 11:11 diz: e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Em um momento ela duvidou, mas quando ela creu, ela concebeu um filho. No momento ela duvidou, e não foi esse momento que Deus levou em consideração. Deus levou o momento que ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. E é nesse momento que Deus quer ver na sua vida, é você crer. Deus está esquecendo de todo momento que você duvidou, todo momento que você fraquejou, todo momento que você retrocedeu, e Deus quer ouvir você falar: eu creio na sua promessa, eu creio que tu és poderoso, Senhor, eu creio que tu és Senhor da minha vida. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes, em verdade, não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Nós estamos falando do centurião, aquele homem que o servo dele estava doente, e foi ter com Jesus, e pôs o problema para Jesus. Jesus disse: eu vou na sua casa curá-lo. Senhor, não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas só com a tua palavra, só com a tua palavra, Senhor, ele será curado. A Bíblia diz que o Senhor admirou-se. E ouvindo isso, Jesus admirou-se. E o que Deus está esperando nessa noite? Deus quer se admirar da minha fé. Deus quer que você nessa noite faça o Senhor. Nós queremos admirar o Senhor nessa noite. Queremos que o Senhor fique admirado com a nossa fé. Queremos que o Senhor fique admirado com a nossa nova postura. Queremos que o Senhor olhe para você e fique: nem Israel viu uma fé do tamanho da fé do pastor Eduardo. Nem Israel viu uma fé do tamanho da fé do Luiz. O Senhor quer ficar admirado nessa noite. O Senhor quer ficar perplexo com a mudança que vai haver em nossas vidas. A mudança de paradigma, a mudança de posição, a mudança de postura, de incredulidade para fé, de desconfiança para crer na palavra do Senhor.
A fé exclusiva na palavra do Senhor, exclusiva na palavra do Senhor, é o mais alto nível de fé que nós podemos ter. Nós não precisamos de amuleto, não precisamos de santo, não precisamos de água benta, não precisamos de sal, nós precisamos de crer na palavra do Senhor. Só na palavra do Senhor. Você não precisa de mais nada, irmão. Você precisa simplesmente crer na palavra do Senhor. Mas o que ela diz? Romanos 10, de 8 ao 10 diz: a palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Irmãos, nós temos que verbalizar a nossa fé. Verbalizar a nossa fé. 2 Coríntios 4, Paulo diz: está escrito, cri, por isso falei. Como o mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Se você crê, você tem que verbalizar: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Você fala com a sua boca e não duvida no seu coração e as coisas acontecem. Isso é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, aquela mesma palavra que ele diz que vela para ela cumprir. Aquela mesma palavra que ele diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele não há de passar. Quando você verbaliza, quando você fala e não duvida no seu coração, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Nós temos que verbalizar o que cremos. Frederick Meyer diz que fé é quando Deus diz algo e eu digo o mesmo. Deus diz vai acontecer, eu digo vai acontecer. Deus diz: Diego, eu vou te usar, eu digo eu vou ser usado por Deus. Marcelo, eu vou te exaltar. Deus diz vou te exaltar, Marcelo diz eu vou ser exaltado por Deus. Fé é isso, irmão. Deus diz uma coisa e você diz o mesmo que Deus disse. Você confirma com a sua boca, crê no seu coração e confirma aquilo que Deus disse. Isso é fé. É você falar aquilo que Deus fala, é você falar em linha com a palavra do Senhor. O que sai da sua boca está em linha com aquilo que Deus diz. Nós temos que usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está lá em Efésios 6,17. Jesus, quando foi tentado no deserto, a Bíblia diz que normalmente nós às vezes tendemos a crer que são três provações, mas lá em Lucas diz que finda toda sorte de provações. Jesus foi 40 dias sendo provado, irmãos. A Bíblia fala de 3 provações, mas a Bíblia diz finda toda sorte de provações, que foram várias. A resposta do Senhor era sempre: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E o que você tem a dizer diante da sua circunstância? Está escrito que Ele é a minha salvação, está escrito que Ele é o meu refúgio, está escrito que Ele é a minha está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra, irmãos. Está escrito que Deus é a nossa salvação. No Velho Testamento, quando fala de salvação, não é essa salvação que nós falamos hoje, é livramento da vida, da perseguição, da luta, da doença. Está escrito que Ele é a nossa salvação. Precisamos aprender a falar em linha com a palavra do Senhor. Quando vem a provação, está escrito. Quando vem a luta, está escrito. Quando vem a afronta, está escrito. Conheça a palavra do Senhor, para que você verbalize aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Eu recebi essa mensagem ontem. Se você não duvidar no seu coração, isso vai acontecer, irmãos. Quando está falando de monte aqui, normalmente está falando de problemas. Zacarias 4,17 faz referência a isso, quando diz: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ou seja, quando os seus problemas, você pode dizer seu problema, lance-te ao mar. E se você não duvidar no seu coração, ele vai se lançar ao mar, ele vai desaparecer, ele vai se tornar uma planície diante de você. Porque é a palavra de Deus que garante isso, irmãos. É a palavra de Deus que garante isso, porque está escrito. Está escrito. Está escrito. Como está escrito, eu constituí Pai de nações. Ele é o nosso Pai, aos nossos olhos,
e em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Deus falou que você vai ser vitorioso, você já é vitorioso. Deus falou que você vai sair da luta, você já saiu da sua luta. Você não veio, irmão, você já saiu da sua luta. Deus falou que vai te dar vitória, Ele já deu. Chame essa vitória como se ela já existisse. Abraão entendeu isso, irmãos. Abraão entendeu isso. Abraão já tinha quase 100 anos quando Deus falou com ele: o seu nome não é mais Abrão, é Abraão, que significa pai de nações. A hora que ele chega em casa, Sara fala: Abrão, não, eu não sou mais Abrão, eu sou Abraão. O vizinho fala: Abraão, não sou Abrão, eu sou Abraão, eu sou pai de nações. O Senhor falou que eu sou e eu sou. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que crer nesta palavra que é viva. Nós temos que crer que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Josué e Caleb, o segredo deles foi crer nessa palavra. A hora que os 10 estavam tentando para as cidades fortificadas, para os homens, para os gigantes, para a cidade em cima do monte, eles falavam: ausentou-se deles a sua segurança, nós vamos devorá-los como pão, porque eles estavam firmados na promessa do Senhor. Não havia gigante, não havia castelo, não havia cidade fortificada, não havia cidade sob o monte que ia enfraquecer a fé daqueles homens, porque eles creram na promessa do Senhor. Agora, por que eles creram? Foi o que eles ouviram. Nós temos que ter cuidado com aquilo que alimenta o nosso coração. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Irmão, mas a dúvida também vem pelo ouvir. Você tem que cuidar com aquilo que você tem ouvido. Você tem que ter cuidado de quem você está ouvindo. Se você está ouvindo através da palavra do Senhor, dê ouvidos àqueles que estão em linha com o Senhor, aqueles que estão em linha com a palavra de Deus. Dê ouvidos para quem fala da promessa, para quem crê na promessa, para quem espera na promessa. Como Caleb esperou 40 anos para receber a posse de terra dele, durante 40 anos ele estava de olho na promessa. Chegou o momento, 85 anos ele tinha: eu estou forte, eu quero a minha promessa, eu quero a minha parcela. E é isso que Deus está querendo, que você esteja sempre de olho na sua promessa, de olho nas palavras do Senhor, de olho naquilo que Deus tem falado, e não naquilo que vem da direita ou da esquerda, tentando te afrontar, tentando abalar a sua fé. A palavra da cruz é cura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Irmãos, a decisão que eu tenho falado com vocês é essa: onde você está? Os que perecem ou os que são salvos? A escolha é sua, irmãos. Maíra, por favor. A escolha é sua. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Você pode estar no meio dos que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus. A decisão é minha de duvidar, a decisão é minha de crer, a decisão é minha de me prostrar, ou a decisão é minha de ficar de pé. A decisão é sua nessa noite, irmãos, de falar: eu estou no meio daqueles que creem na palavra do Senhor. A minha opção nessa noite é crer na promessa do Senhor, é crer que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Deus é fiel e eu creio na sua promessa. Você vai continuar duvidando de Deus ou vai crer na promessa? Você vai continuar olhando para as circunstâncias ou vai colocar os seus olhos naquilo que é eterno, que é a palavra do Senhor? Ou a partir de hoje você vai caminhar sobre as promessas do Senhor? Eu queria pedir os irmãos que colocassem de pé. Irmãos, isso é uma decisão que parece simples, isso é uma decisão que parece banal. Quantas vezes nós ouvimos isso, quantas vezes nós falamos disso, mas é uma decisão que pode mudar a sua vida, pode mudar a trajetória da sua vida, é uma decisão que pode mudar a sua história. Você deixar de olhar para as circunstâncias e se firmar nas promessas do Senhor. As circunstâncias estão à sua volta, as circunstâncias estão na direita, à esquerda, atrás, à frente, te oprimindo, te puxando para trás, te puxando para baixo, mas o salmista diz: elevo
os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Você crê que está escrito que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra? Você pode pôr sua fé sobre essa promessa? Você pode escolher nesta noite não olhar para o seu problema, não olhar para a sua enfermidade, não olhar para o pedido e crer que o seu socorro vem do Senhor. Se você crê, Ele vai te socorrer. Se você crê, o Senhor está atento ao seu coração, o Senhor está atento à sua confissão de fé. Nessa noite, irmão, se coloque diante do seu Pai, se coloque diante do seu Senhor, se coloque diante do seu socorro com fé. Senhor, eu escolho acreditar nas suas promessas. Eu escolho receber o socorro que vem do alto. Eu escolho me pôr de pé diante da torre e ouvir o que tu tens para falar comigo. Eu escolho a posição de Caleb, de Josué, de crer, Senhor, que tu é fiel para cumprir o que prometeu. Eu escolho, Senhor, me debruçar sobre as tuas promessas. Eu escolho caminhar sobre a tua palavra. Eu escolho dizer para a minha circunstância: está escrito que posso todas as coisas que me fortalece. Eu escolho dizer que está escrito que eu sou mais que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. Eu escolho crer. Eu escolho aceitar o teu propósito sobre a minha vida. Eu escolho crer, Senhor. Eu escolho estar no meio dos salvos. Eu escolho estar no meio que professam a fé, que acreditam no teu mover, na tua provisão, que acreditam na tua intervenção, que acreditam que tu estás preocupado com o que se passa conosco. Aleluia, Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na tua palavra. Cremos que tu és fiel para cumprir, Senhor. Deus tem provado o valor da tua fé. A palavra diz que a nossa fé, quando é provada, ela é mais valiosa que o ouro. Os vales que você tem passados é para te provar, para te purificar. Você vai sair lá na frente mais puro que o ouro. O que Deus está à espera que você diga no meio da tua luta, da tua provação, é: eu sei que o Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É isso que Deus espera de você. É essa postura que Deus espera. Deus está esperando simplesmente que você creia. Que você tão somente creia. Tão somente creia. Aleluia. Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Sobre os seus problemas, sobre o seu obstáculo, sobre a sua luta, sobre a sua aflição. Rompe em fé.
levante para cima e diga: eu sou mais que vencedor. Diga: Deus me garante a vitória. Deus disse que eu serei vencedor. Diga: o Espírito do Senhor está em mim e Ele vai me mudar por completo. Eu verei a glória do Senhor. Diga: eu verei os milagres do Senhor. Eu viverei eternamente com Deus. Eu serei tomado pelo Espírito. Diga: eu estarei cheio do Espírito. Todos os dias da minha vida eu viverei para Deus. Em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Irmãos, tira seu dízimo, sua oferta rapidamente. Venha ofertar na casa do Senhor. Aumenta um pouco esse microfone aqui, meu filho, que senão eu berro mais. Aumenta um pouquinho para mim que está baixo. Não estou ouvindo, continuo não ouvindo. Aleluia. Isso, traga agora o seu dízimo e sua oferta. Aleluia. Cante qualquer coisa. Cadê o tecladinho? Não tem? Aleluia. Enquanto você tem seu dízimo e sua oferta. Espera aí, irmão. O irmão Luiz quer dar um testemunho, uma palavra aqui rápido. Venha, Luiz. Cadê os irmãos? Enquanto você decide que hino vocês vão tocar. Glória a Deus. São 10 horas já, irmãos. Aguenta só um minutinho, nós já estamos terminando. A paz do Senhor, irmãos. O que eu tenho que falar para os irmãos é algo que aconteceu comigo hoje. Irmãos, eu fui assim visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que os irmãos compartilhassem comigo aqui em Eclesiastes 9:8, onde diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? O que a palavra diz? Em todo tempo sejam limpos as tuas vestes. Amém? E nunca deixe faltar o óleo. O óleo quer dizer o quê? A unção. Irmão, eu estava vivendo uma vida com as vestes sujas. E Deus tocou plenamente no meu coração. Deus tocou no meu coração desde a infância, onde Deus começou a me lembrar as coisas que vinham acontecendo na minha vida. Eu falava: Senhor, por que eu não estou sendo abençoado? Porque as coisas não estão caminhando, certo? Como tem que ser, Senhor. Estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, eu vou para o monte, o pastor ora por mim e as coisas não estão acontecendo. Aí o Espírito Santo falou para mim: limpa as tuas vestes. Mas eu falei: o que está acontecendo? A minha esposa um dia falou assim: amor, brecha nós estamos dando. E eu não sabia que brecha que era. E hoje o Espírito Santo de Deus me revelou quais serão a sua brecha, quais que são as vestes que eu devo limpar na minha vida. E o Espírito Santo falou: a mentira. Você é mentiroso. Você mente desde quando você era pequeno. Você mentiu para o teu pai, você mentiu para sua irmã, você mentiu para sua família. Você sempre mente, você arruma algum jeito de mentir. E eu falei: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais ser um Jacó, mas sim eu quero ser Israel. Então, a partir de hoje, eu falei: Senhor, eu quero pedir perdão diante do Senhor, quero pedir perdão diante da igreja, eu quero pedir perdão pelo meu pastor, eu quero pedir perdão diante da minha esposa, porque eu não quero mais isso na minha vida. Aleluia. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero minhas vestes limpas. Eu quero que o óleo da unção de Deus seja